uma delícia a gente estar aqui junto, né? Marina, Hilda, Andréia, Maria da Glória e Maria Ângela. A gente viveu um tempo super gostoso, né, em relação a essa formação da Sobrafir e da própria especialidade. E tem umas coisas que são bem interessantes que as pessoas nem imaginam o que acontecia, né? A gente, dentro da fisioterapia, nós tínhamos um certo trauma em relação à associação, porque a Associação Brasileira de Fisioterapia foi alguma coisa que nunca deu certo, né? E a gente tinha muitos problemas, não só em relação à administração, quanto em relação ao próprio conteúdo dos congressos. E aí, quando um grupo de pessoas que trabalhavam nessa área de terapia intensiva e fisiorrespiratória, a gente começou a ter a vontade de se reunir, de fazer alguma coisa, algo era muito comum para todo mundo. Primeiro que todo mundo trabalhava por paixão, né? Todo mundo era apaixonado pelo que fazia. Todo mundo era. E a outra coisa é que a gente não queria o mesmo final das outras associações. O Azeredo já tinha bastante nome naquela época, no Rio de Janeiro, ele já fazia um trabalho, e aí ele resolveu fazer o primeiro simpósio de fisioterapia respiratória. E como uma iniciativa pessoal particular dele, ele fez esse simpósio, que foi um sucesso para a gente, no sentido de que era o que a gente estava querendo, mas não tinha muito em relação à associação. A gente lembra que nesse simpósio, o objetivo dele não só era fazer a fisioterapia respiratória aparecer, mas também criar a especialidade. E aí eu vou contar uma coisa, que na realidade a Marinês, acho que só eu e a Marinês que estamos aqui. O Vladimiro já é falecido, você também era da condição? Eu também era. Nós recebemos em casa uma carta onde tinham algumas regras e condições para que as pessoas se candidatassem a ser especialistas. E essa prova de especialidade, ou conferir esse título, aconteceria durante esse simpósio. Bom, não precisa dizer que São Paulo brecou, né? Estava em peso. A gente brecou porque a gente falou, não, Azeredo, se a gente fizer isso agora, não vai dar certo, porque a gente nem sabe quem é esse profissional que a gente quer, nós não temos estrutura nenhuma, não é o momento de fazer. E aí, assim, para não perder muito tempo, não dando muitos detalhes, a gente resolveu criar os núcleos de estudos. Então, nós nos dividimos por regiões e passamos, a partir daquele momento, a estudar o que a gente queria para poder fundar essa associação e, posteriormente, criar o especialista. E, na realidade, Maria Ângela, ficou São Paulo responsável de organizar isso, lembra? Foi, exatamente. E, assim, para não dizer que a gente é chato por ser chato, né? São Paulo é chato, né? Mas não é para dizer que nós somos chatos por ser chato. Uma das condições para você se candidatar ao título de especialista era ter 5 anos de formada. E essa banca tinham pessoas convidadas. Então, acho que tinha o Vladimiro, eu, a Marinês e a Marina. Detalhe, eu tinha 3 anos de formada. Tudo bem que eu era chefe dos 2 maiores serviços de terapia intensiva de São Paulo. Então, eu tinha destaque, eu tinha experiência, entre aspas, né, apesar de só ter 3 anos. Mas eu mesma não preenchia os pré-requisitos. Né? Eu já tinha 5 anos. Eu já tinha mais tempo. Né? Então, a gente acabou criando esses núcleos de estudos, né, que foi aonde nós começamos a trabalhar em prol da Sobrafir. Da Sobrafir. Quer dizer, nós começamos a organizar os núcleos primeiro, lembra? Dividimos o Brasil, os estados, para depois a gente começar. Na mesma época, nós começamos já a elaborar os estatutos. E foram muitas viagens que nós fizemos. Para São Paulo, para Campinas, para São Paulo, para Campinas. E uma vez nós fomos para uma reunião em Campinas, então nós saímos em 4 aqui de São Paulo para a reunião de Campinas. E aí, de repente, eu olho uma placa, São José dos Campos, quase 2 horas de viagem. Gente, Campinas não é para esse lado, nós viemos para o lado errado. Nós fomos para São José dos Campos ao invés de Campinas. Tivemos que voltar tudo para depois ir de novo para Campinas para terminar o bendito do estatuto, né? Estatuto. Agora, nós em Belo Horizonte, organizamos o núcleo de estudos. E eu, por acaso, encontrei o carimbo de nosso núcleo de estudos. E é uma relíquia. Sim. E isso nos deu, a organização do núcleo de estudos
foi como um aval para que depois nos escolhessem a nós, no ano 1990, fazer o simpósio de fisioterapia respiratória em Belo Horizonte. Sim. A organização desse núcleo foi super importante em nossa vida profissional em Belo Horizonte. E isso foi muito legal. E há outras coisas que eu acho interessante contar a vocês, que nesse congresso de Rio, tínhamos uma chilena que estava convidada a dar umas palestras. E aí nós conhecimos a técnica de expiração forçada, que nós chamamos de HAF. Assim que todo auditório fazendo HAF. Porque ela tinha vivência de fisioterapia respiratória nos Estados Unidos e tinha um filho com fibrose cística. Ela, infelizmente, faleceu de câncer. Assim que, mas o interessante é que ela nos trouxe uma técnica que depois temos usado normalmente. Sim, eu acho que é importante também a gente lembrar que nesse simpósio foi, acho que do primeiro, que foi assim, um nível científico muito bom. O segundo simpósio. Foi o segundo. Muito bom mesmo. A gente tem que agradecer em memória ao Azeredo. Né? Foi. Com o impulso dele de querer já fazer a especialização, mas o nível do simpósio foi. E outra coisa que eu lembrei, Maria Ângela, é que os núcleos, além de a gente elaborar o Estatuto da Sociedade, a gente fez um plano para que cada um apresentasse trabalho, fizesse estudos. Então, os núcleos já, no Brasil inteiro, começaram a atuar com atividades científicas. E nessa época, a Azeredo tinha uma publicação que saía nossos trabalhos, bem simples. Eu me lembro de ter feito uma publicação de exercícios contra a resistência usando os tubos de esparadrapo cortados pela metade e fazendo um furo de 5 milímetros para fazer a resistência de PEP. Pensem que isso era antes de que aparecieran as máquinas de PEP. Nosotros hacíamos isso com os pacientes. Isso foi publicado em essas publicações que Azeredo fazia de nossos trabalhos científicos de nossas épocas. Mas nessa época a gente fazia tudo. Eu lembro que eu fazia a resistência para o diafragma com torneirinha de água, que punha resistência ali e o paciente soprava. Quer dizer, aí a gente começou a trabalhar em termos mais de evidência. A Glória e a Andréia, nessa época, vocês já eram, né? Vocês estavam no começo no núcleo, quando a gente começou, né? Eu acho que era da minha época, mas eu acho que vocês estão com a memória melhor do que a minha. Eu lembro desse evento do Rio, nós fomos juntas, né, professora Ilka? E passamos uns perrengues danados, a gente ficou num lugar assim, não muito adequado, né? Não sei se você lembra. Lembro. E a gente resolveu também de última hora e tal, mas foi muito proveitoso. Mas eu estou escutando vocês aí, eu estou assim, meu Deus, elas estão com a memória muito boa. Muito melhor. E depois de uma certa idade, a memória antiga fica mais presente. A recente que fica mal. E assim... Vocês falando, fica passando um filme na minha cabeça, né? Mas, assim, o que fica muito claro para mim é que o que nos guiava muito mais do que tudo, eu acho, era o sonho, né? A gente lutava por uma profissão, a gente lutava por um reconhecimento. Eu lembro, acho que, não sei se foi no primeiro ou no segundo simpósio no Rio de Janeiro, que o Azeredo chamou todo mundo e falou, gente, eu não tenho dinheiro para pagar, né, todas as despesas que eu fiz. E eu lembro que a gente passou um chapéu, uma caixinha, onde cada um contribuía com aquilo que podia, não era estabelecido valor nenhum, não era estabelecido nada, era assim, o que você pode, com o que você pode contribuir.
né? E eu vejo, assim, eu tinha acabado de me formar, tinha acabado passei a trabalhar na Santa Casa logo que eu me formei. E a gente não tinha tanta informação ali, era assim, os grandes centros estavam em São Paulo, no Rio, né? Eu ouvia falar da Glória, da Hilda em Belo Horizonte, da Marinês, Mariângela em São Paulo, Marina, o Carlos Alberto no Rio, e a gente dava um jeito de se juntar e trocar, ir para Belo Horizonte para conhecer um pouquinho do trabalho, ir para o Rio, ir para São Paulo, e trazer isso para Curitiba, que era uma cidade que era muito difícil, né? A gente mal podia colocar a mão na ventilação, não podia colocar a mão em lugar nenhum, que era assim, não pode, né? Então, assim, foi muito sonho, né? Era sonho mesmo, André. Imagina a gente entrar, o fisioterapeuta naquela época, entrar na UTI. Sim. Eu lembro que em Campinas eu comecei atendendo na UTI, os cardiologistas que eram responsáveis da UTI, eu chegava perto do leito, eles vinham todos direto para lá, entendeu? A sorte que o diretor do hospital conhecia o Ferrer na Argentina, e ele falava, não, deixa a Marina fazer o que for que ela sabe, porque era difícil. Agora, aqui em São Paulo já era mais fácil. Aqui eu, particularmente, comecei, é que eu falo, eu já entrei comecei com a fisioterapia. No Sírio-Libanês, a equipe funcionava muito, né? Então, eu falo que eu aprendi a ser fisioterapeuta com os médicos e enfermeiras lá do hospital. Então, a doutora Marisa D'Agostino, o doutor Dário Berolini, a Ana Maria Tranquitelli. Então, eu aprendi com eles. Então, a gente trabalhava muito junto. Lá eu não tinha problema, né? Quando eu fui para o Einstein, não. No Einstein foi muito difícil, porque era um hospital, além de ser concorrente, eu estar indo do Sírio para o Einstein, né? Eu trabalhava nos dois. Então, assim, foi muito difícil o começo. Exceção feita aos médicos que me convidaram a trabalhar lá, né? O doutor Flávio Takaoka, porque me conheciam. Mas no início, a gente teve bastante resistência, né? Mas, realmente, São Paulo, mesmo a Marinês, no Encore, a gente conseguia trabalhar melhor com a equipe do que a maioria dos lugares. Mas só finalizando o que a Andréia falou, que eu acho que é importante, no final desse evento, que foi o segundo simpósio no Hotel da Glória, para vocês entenderem a dimensão das despesas que o Azeredo fez, além de passar o chapéu, depois nós fizemos uma reunião. E nessa reunião, a gente levantou o que faltava ainda e nos dividimos. Gente, nós pusemos muito dinheiro no bolso na Sobrafir, até que a Sobrafir tivesse autonomia, e isso deve ter sido, provavelmente, na 4ª ou 5ª gestão, que a Sobrafir tinha dinheiro para reembolsar estacionamento. Mas era tudo a gente, e esse sonho, né? Era sonho, né, Maria? Era sonho. Era assim, era idealismo, era assim, porque a gente acreditava nessa profissão, a gente acreditava que a gente ia poder chegar onde a gente chegou hoje. Exatamente. Né? E quando eu olho para trás, eu falo, gente, quanta coisa, né? Que caminho lindo que, né, que a fisioterapia respiratória, a terapia intensiva, o percurso que ele aconteceu aí, esse caminho foi muito bonito. Né? E a gente precisava dos dois contrapontos, né, Andréia? Porque o Azeredo era impulsivo e a gente segurava. Né? Então, assim, a gente queria que a nossa associação fosse, na realidade era a sociedade na época, fosse cientificamente capaz de ter os melhores profissionais, de dar o melhor conteúdo possível. Realmente, nós queríamos ser os melhores. E a gente, enquanto brasileiro, juntava um pouquinho do europeu, um pouquinho do americano, um pouquinho do sul mesmo, né? O Coelho, que ensinou ajudou muito, mas nós criamos um profissional diferente, que a gente se orgulhava, né? Só que quando a gente começou, a gente nem sabia quem era esse profissional que a gente queria, né? Que fosse. Então, a gente foi segurando, até que quando foi lá para Olinda, não deu mais para segurar, né? Deu. Então, quando o simpósio foi em Olinda, foi fundada a Sobrafir. Não teve jeito. Não teve jeito. Eu lembro bem, porque aí também animou-se com o Ricardo, né? Juntou Ricardo Moreira. A ousadia do Ricardo com o Azeredo. E, gente, nós tínhamos brigas homéricas, todo o grupo. O Antônio Duarte costuma falar muito isso. A gente se reunia, juntava uma sala com 80 pessoas, e era um bate-boca que quem não conhecia achava que a gente dali, ninguém ia olhar mais na cara do outro, que ia se matar, porque cada um tinha uma opinião, todo mundo lutava pela sua opinião, todo mundo tinha muito amor pela fisioterapia,
e foi o que acabou nos mantendo unidos, apesar de tudo, né? Aí a gente saía daquelas reuniões que pareciam uma guerra, né? Como se nada tivesse acontecido. Estava todo mundo junto outra vez. O objetivo era o mesmo, de ideias, né? O objetivo era o mesmo. Era briga de ideias. E eram pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes levam. Agora, na realidade, terminava, estava mesmo tudo em paz. Porque se chegava a um consenso comum que atingia o objetivo que a gente queria. Nossa, agora, por exemplo, das dificuldades que vocês tiveram nos hospitais, eu não tive, porque foi um desafio que me fez o diretor do Hospital de Veracruz, que se faziam as cirurgias cardíacas, e ele, quando eu me ofereci como para fisioterapeuta respiratório, me falou, bom, eu tenho bastantes problemas respiratórios pós-operatório. Eu sei o que trabalha o fisioterapeuta respiratório. Eu te vou dar licença para que você comece a trabalhar. E foi muito gratificante, porque crescimos muito, chegamos a ter nossa própria sala, nossos próprios documentos, e tivemos alunos. E foi muito gratificante, porque foi um desafio. Ele te vai dar oportunidade de provar que você não vamos a ter intercorrências respiratórias pós-operatórias. Foi muito legal. Foi muito gratificante. Outra coisa interessante, quando a gente fundou a associação, é que nós colocamos regras extremamente rígidas. Então, com o medo de que a associação virasse uma outra ABF na fisioterapia, a gente colocou um dos pré-requisitos, que eu lembro, é que você tinha que ter pelo menos 4 anos de atuação profissional na área de fisioterapia para você poder se associar à associação. E aí nós tivemos pessoas presentes na fundação, lá em Olinda, que não puderam ficar sócias. E hoje eu até fiquei sabendo, eu não sabia, a Ada Gastaldi e o Antônio, e o Antônio Duarte. Eles já faziam fisioterapia, são sócios fundadores, mas não puderam se associar naquele dia, porque eles não tinham tempo de formado. Então, assim, a gente até exagerou em algumas coisas, né? E o doutor Jardim estava conversando conosco hoje, ainda assim, eu falei que, gente, a associação é para trazer pessoas, para você formar pessoas, e não para você bloquear a entrada. Mas nós tivemos muito isso, né, Marina, no começo, o primeiro estatuto? Tivemos, e a gente passava uma seleção para quem fosse apresentar algum curso, a gente aprovava. Tinha que apresentar no núcleo, na Sobrafi, para poder ser liberado e ser anexado o nome Sobrafi. Então, eu acho, Maria Ângela, que essa exigência que nós fizemos é que trouxe a responsabilidade científica de cada fisioterapeuta. Né? Talvez a gente tenha sido muito rígido, mas essa rigidez foi favorável a nós. Talvez no começo precisasse, né? A gente não podia soltar, porque nós tínhamos os dois opostos, né? Então a gente tinha que segurar um pouquinho. Tinha que segurar bastante. Lutar com ímpeto de Aceredo era difícil, porque ele verdadeiramente avançava, ele via o futuro, ele desprezava todos os obstáculos. Isso era uma das características dele, ele queria para frente, ele não se importava com as dificuldades que você podia abranger mais tarde, mas ele era assim mesmo. Eu me lembro muito. Eu me lembro que me falou, você vai ser membro da comissão de contatos exteriores. E eu trouxe a fisioterapeuta de Estados Unidos, a presidente da fisioterapia de Estados Unidos no Congresso de Recife. E nós soubemos a fazer dela alguma coisa que nos trouxesse coisa. Ela a única coisa que fez nessa oportunidade, deu uma abertura do congresso, falou da fisioterapia em geral, mas nós não aprendimos com ela como fazíamos com todos os candidatos, ou todos os que veniam de fora.
a trazer alguma coisa que nos incrementasse nosso conhecimento. Eu me lembro muito bem, que decepção, viu? Uma outra coisa que eu acho legal a gente lembrar, no começo, nós também tivemos assim, lógico, a gente não inventou a roda. Então, nós moldamos algumas coisas nas associações que já existiam e que davam certo. Né? Principalmente quando mais para frente a gente foi estudar para o título de especialista. E, no caso, a SOPAT, que é a Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, e a AMIB, elas tinham muito em comum conosco, e a gente moldou muita coisa daquilo que eles já tinham testado e tinha dado certo. E aí, quando eles receberam aqui no Rio de Janeiro o Congresso Pan-Americano e Ibérico de Terapia Intensiva, a gente, acho que foi a primeira vez, né, que a fisioterapia aqui do Brasil participou de um congresso médico internacional. Na época, eu estava no Sírio-Libanês, a doutora Marisa era plantonista lá, e ela era presidente desse congresso. E eu lembro dela ter me procurado e falado, Mariângela, a gente quer colocar na programação científica a fisioterapia. Então, monta uma equipe. Tanto que nós, fisioterapeutas, fizemos parte da comissão científica, tem o Antônio Duarte, Marinês, eu, Azeredo, eu não lembro quem mais que trabalhava na UTI, mas, assim, pessoas que participaram, e a gente acabou fazendo foi uma mesa redonda. O Vladimiro, que já é falecido, nós fizemos uma mesa redonda num congresso internacional, que foi realizado aqui no Brasil, que para nós, na época, foi um evento, né? Foi um acontecimento. Foi super importante, né? Porque foi a primeira vez que a gente teve assento num congresso médico, né? Exato. E numa programação de fisioterapia. De fisioterapia, né? Então, assim, nós, fisioterapeutas, estávamos falando para outros profissionais que estivessem presentes ali, tanto médicos quanto enfermagem, né? Porque era um congresso multidisciplinar. Então, foi uma experiência muito, muito boa, né? E que a gente se aproveitou mesmo das relações mais pessoais que nós tínhamos, mas foi um caminho, uma forma de acelerar um pouco a nossa presença, né? É interessante ver como a história mostra como são alicerces da criação de alguma coisa que agora está presente. Hoje estamos vendo frutos disso que foi os alicerces. Sim. Nós somos alicerces, viu? Não sei se você não sabia. Perfeito. E uns alicerces bem consistentes. E a história te mostra quão importantes são as lutas que parecem intermináveis, que não vão dar frutos, mas hoje estamos vendo este evento, que é absolutamente fora de série, é absolutamente fora de minha imaginação, que tenha feito, aconteça hoje. Estamos nós falando disso, desse momento de formação de uma sociedade, das sementes sair a planta e as lindas flores. Nós somos as lindas flores que estão todos aqui, meus colegas novos. Sim, eu acho que eu fico assim, orgulhosa em saber que essa turma nova está levando a mesma ideia que a gente teve com relação quando foi fundada a Sobrafir. Né? É bonito a gente ver esse crescimento, né, da fisioterapia respiratória, e é muito gratificante. Principalmente para mim, que desde que eu formei como fisioterapeuta, ainda não era reconhecida a profissão. Depois que eu formei, foi reconhecida a profissão. Aliás... Você é antiga, hein, Marina? Sou antiga, sim. Eu formei em 75, certo? Então, é muito gratificante a gente saber que esse trabalho que nós tivemos está tendo uma continuidade com um nível até maior, científico, que é o que a gente queria. O objetivo nosso era mostrar que a fisioterapia respiratória tinha um nível científico, trabalhava com evidências, é muito gratificante. Eu agradeço a todos os que estão seguindo o início do nosso trabalho, porque é muito bonito. Porque isso não adiantaria nós termos começado, né, e se o pessoal todo aí não tivesse dado continuidade. Né? Eu acho que o mesmo sonho que começou lá atrás, ele vem perpetuando, né, e hoje aí
na condução, né, de todo esse pessoal, quanto isso continua sendo vivo, né? Não foi uma coisa que morreu, muito pelo contrário. Não. Ela germinou, deu frutos, e hoje eles tocam, eu acho que com o mesmo sonho e a mesma vontade que a gente teve um dia. Né? Isso é muito bacana. E eu fico muito emocionada com isso. E é gratificante ver, né? Lembra que no começo, né? Acho que na sua gestão ainda, Andréia, era assim, a gente tinha toda a Sobrafir móvel. Então, toda a documentação, toda a papelada que a gente tinha era guardada dentro de uma caixa, geralmente ficava na casa do presidente, e aí, quando mudava a gestão, a gente passava essa caixa para a gestão seguinte, e assim... Em todas as gestões, até que a gente conseguiu ter uma sede. A sede... Nossa sede não era fixa. Essa caixa viajou quase que o Brasil inteiro. Nossa, como foi, bastante mesmo, né? Verdade. Tanto que todo mundo tem documentação. Para a Glória, eu encaminhei a caixa. A caixa, não é isso? A caixa foi, a Glória teve com a caixa. A caixa. Teve com a caixa. Eu passei a caixa. Não, eu recebi de você. Não, eu recebi de você, né? Foi. Ela resumia na caixa. Eu recebi da Glória e passei para o Antônio. Eu concordo com tudo isso que vocês estão falando. Eu só sinto muito de não estar aí, porque eu gostaria muito de estar vendo vocês de perto, né? Infelizmente não foi possível, mas eu queria deixar aqui registrado, quando vocês falaram aí da dificuldade de hospital, eu tive um pouquinho mais, eu tive um pouco de sorte também, porque eu comecei acompanhando a professora Hilda, né, no primeiro curso que ela deu aqui, e de lá para cá a gente vem compartilhando, né, muita coisa, e então... talvez por isso, né, pela experiência dela que ela me passou, eu não tenha tido dificuldade no hospital, né, que eu trabalhei. Além disso, o chefe do CTI, né, do Prontocor na época, que infelizmente faleceu ano passado, o Dr. Rubens Nassar Darwish, ele confiava muito no meu serviço, e então a gente pôde trabalhar. Lógico que a gente encontrava uma resistência ou outra, de um médico ou outro, mas, assim, tínhamos o apoio da coordenação. Então, foi muito bom, né, essa receptividade, né, desse cardiologista. Então, quando a gente tem a sorte, né, de encontrar pela frente pessoas que compartilham com as nossas ideias, tudo torna mais fácil, né? Então, eu tive a felicidade, né, de conhecer a Hilda logo depois que eu formei e poder acompanhá-la e, com isso, trabalhar no meu próprio serviço. Então, assim, agradeço imensamente, gostaria de agradecer, mostrar aqui o meu reconhecimento, né? E na Sobrafir, quando foi da nossa gestão, né, Hilda? A gestão da Hilda foi em 2001, né? Não, deixamos as datas para lá, vai. 2020. 92, 91, eu quis esconder 10 anos aí, né, gente? 91 da professora Hilda e 92 meu. Eu já queria, né, tentar fazer alguma coisa pela Sobrafir, a gente até fez um informativo, até passei esse material para o doutor José, para o doutor Daniel, e hoje a gente vê, né, essas parcerias da Sobrafir com publicações fantásticas, assim, então me orgulho muito. E, assim, parabenizo, né, todas as iniciativas de todos os presidentes que estiveram à frente da Sobrafir. Eu acho que cada presidente que passa, ele contribui, né, de alguma forma, e por isso é que está aí a Sobrafir tão forte, né, e reconhecida por todo mundo. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa associação, tenho muito orgulho de todos os presidentes que já passaram, dos associados, de todo mundo que contribuiu para a gente alcançar o local, o posto que a gente tem hoje, né? E também contribuição de vários médicos, né? Eu gostaria aqui de chamar a atenção
de falar do professor Walter e do professor Brito Jardim, e dentre outros, mas esses dois em especial, que contribuíram muito com formação de fisioterapeutas, seja orientando mestrado, doutorado, participando em nossos eventos, compartilhando conosco. Então, assim, respeito muito, né, principalmente esses dois médicos, mas existem vários outros. Eu estou citando esses dois porque eu sei que eles são convidados para participar dessa série. E, assim, o que eles contribuíram foi, assim, de forma muito significativa para a nossa profissão. Tá? E, então, eu queria agradecer, né, deixar meu agradecimento aqui para eles e para vocês, né, que fizeram parte dessa história também.